Olá pessoal, bem-vindos. Hoje eu vou comentar um pouquinho do texto que eu li ontem, Outros Dizeres do Mestre. Espero que vocês tenham lido mais de uma vez. Ele nos dá uma chave aqui, primeiro dizendo que existe um mestre, né? Onde está esse mestre hoje? Será que existem mestres de sabedoria por aí, invisíveis, torcendo por nós, para que a gente seja parte dessa tocha ardente de Deus? Será que existe esse mestre dentro de nós, aguardando a gente colocar essa faísca para acender essa chama cada vez mais? Como fazer isso, né? Como responder essas perguntas? Cada um de nós tem que fazer essa busca. Essa é a busca pela verdade, né? Pelo que é transcendental, aquilo que não é visível. Se você está aqui, provavelmente, ouvindo esse canal, de alguma maneira, uma chamazinha você tem, ou talvez tenha um fogo gigantesco, né? E ardente, e está aqui torcendo por mim para que eu possa ler isso e outras pessoas também se motivarem nessa busca. Mas o fato é que ele está dizendo que existe um mestre e esse mestre está aqui desde o início e estará até o fim dos dias. Ou seja, uma garantia. E ele diz ainda que a minha existência não tem fim. Então parece que ele nos abre esse capítulo dizendo, olha, essa existência não tem fim. Se não tem fim, ele está falando dele, está falando de nós, né? Tudo aqui na obra se refere também a nós. Então parece que existe aqui uma afirmação de que existe algo em nós que sempre existiu e sempre existirá. E a alma humana, então, é um pedaço disso. Quando morremos, algo se vai e algo permanece. Hoje, aparentemente, estamos um pouco separados dessa grande tocha ardente, desse início, mas ainda assim somos tocados por essa chama. E ele diz, olha, a sabedoria de muitos é seu escudo contra a tirania. Então ele novamente está nos mostrando aqui que existe alguma coisa, aqueles que são sábios e aqueles que são tiranos. Onde estão esses sábios e onde estão esses tiranos? Podemos pensar novamente fora de nós, um grupo de pessoas talvez visíveis, outras invisíveis. E também podemos pensar em nós, quem são os tiranos dentro de mim? Um tirano dentro de mim, por exemplo, é o meu egoísmo, é o meu orgulho, é a minha vaidade, é o meu apego. São tiranos, aqueles que fazem com que eu haja por instinto, que eu haja às vezes por interesse, que eu haja por apego. São aqueles insensatos que fazem com que eu haja não de acordo com essa centelha divina que existe em mim, mas muitas vezes apegado ao meu ego, né? E aí tudo que é ego vai me trazer depois, certamente, em algum momento, esse arrependimento e esse vazio. E aí vivemos muitas vezes o tempo todo insatisfeitos. E ele está nos lembrando, olha, busca então o conselho do sábio. Se eu ainda não sou sábia, eu preciso estar próxima de pessoas que estão nessa trajetória. Então, nesse caso, eu posso buscar, por exemplo, ler Khalil Gibran, que parece ter andado já bastante nesse caminho, pela forma como ele escreve. Ele não é uma pessoa que está escrevendo sem vivência, e quando eu leio dele, eu de alguma maneira me aproximo, mas com ele eu não posso conversar. Mas se eu frequentar alguns espaços com pessoas afins, por exemplo, né? Uma escola de filosofia, maneira clássica, como a Nova Acrópole, onde existem pessoas nessa mesma busca, ninguém ali perfeito ainda, nenhum sábio, mas todos buscando ser o seu melhor, eu tenho mais chance de poder
me aconselhar, por exemplo, ou poder compartilhar com pessoas que talvez já tenham aprendido um pouquinho mais do que eu sobre um problema. A ideia não é ficar discutindo problemas pessoais, mas é tendo visões distintas às vezes, ou mais perguntas, que às vezes a resposta são mais perguntas para que a gente possa olhar por outros ângulos. E esses idosos que ele diz aqui, a gente pode sempre pensar que o idoso é aquele que já viveu mais, então a gente não pensa no tempo cronológico, mas a gente pensa também simbolicamente nesse idoso que tem mais presença, que tem mais conhecimento agudo, que tem mais discernimento, que tem grande experiência, né? Esse idoso é aquele que tem grande experiência, que já viveu. E quem já viveu é um exemplo de conduta, muitas vezes. E ele diz aqui, olha, cuidado também para você saber de quem pedir. Porque no momento em que você pede um bom conselho, você não deve pedir conselho a um tirano. Isso pode parecer banal, mas muitas vezes a gente pede conselho para um tirano dentro de nós. Ao invés de a gente olhar, bom, Jussara Gontova, o que você veio fazer aqui nessa vida? Qual é a sua finalidade? Às vezes, ao invés disso, você vai fazer uma pergunta errada para Jussara Gontova. Jussara Gontova, quanto você ganhar com esse trabalho? Sem sequer pensar, por exemplo, se esse trabalho, quando você aceitar, você está abrindo mão da sua honra, como ele diz aqui no próprio texto. Não que seja problema de forma alguma você ter um belo trabalho, um belo recurso, até porque com mais dinheiro você pode fazer mais benfeitorias, pode ajudar mais pessoas, uma série de coisas. Mas tem que sempre estar olhando para quem você está fazendo a sua pergunta, quem são as suas motivações, quais são as suas motivações internas, né? E ele diz, a menos que você seja dotado de um amplo conhecimento. E se você for essa pessoa, você pode, então, não se orgulhar disso, né? Não se vangloriar e se colocar a serviço, porque nada é seu. Se você vem com um dom, a ideia é que você possa colocar esse dom no mundo. E aí, para quase finalizar, ele nos lembra também nesse texto que a gente tem que manter um ritmo. Ele diz, não haja nem por precipitação, nem demasiada lentidão. Ele mostra claramente. Então, que você tem que pegar uma oportunidade e seguir. E seguir uma oportunidade significa também uma decisão no plano mental e ação, se não é fantasia também. Para você ter ritmo, você tem que ter um pensamento e colocar esse pensamento também em prática. Nos lembrando, ele mais uma vez, do tempo, ele fala, olha, o tempo é pouco, certo? E aí ele diz, cuidado para você não desistir das coisas também e se mantenha no presente, esqueça de lamentar o passado. Ele está nos lembrando disso. E tem uma imagem linda aqui, não poderia deixar de dizer que aqui ele diz para a gente se sentar junto à lareira, observar o fogo. Só que ele está falando, cuidado para você não deixar esse fogo apagar. E esse fogo justamente está nos lembrando dessa nossa ligação com o divino, né? Essa tocha, esse fogo sagrado que foi passado para nós enquanto homens, para que a gente possa buscar esse conhecimento e lembrar do que somos e conseguirmos combater aqui a pior das fraquezas humanas que ele está dizendo no próprio texto, né? Compreender o erro, compreender que erramos é fundamental para que a gente não repita, mas temos que fazer isso com muito cuidado para que isso não seja um chicote e um ó Deus, ó céus, e isso fique mais forte do que nossa própria motivação e vontade para seguir com alegria, leveza e amor pelos nossos irmãos e por nós mesmos. E aqui eles nos dá essa última mensagem dizendo, olha, eu amo você, não importa quem você é. E assim devemos agir também com a gente e agir com os outros. É difícil? Claro que é difícil. Então, somos cheios de julgamento, porque aqui ele nos lembra, a pessoa não ajoelhou no templo tal,
a pessoa orou num local e não em outro. Cuidado para a gente não ficar olhando tanto para fora, para que a gente possa realmente estender as nossas mãos para todas as pessoas. Deus está unido a tudo. Deus, ele diz aqui, deu um espírito munindo de asas para se elevar, para que a gente possa se elevar ao vasto firmamento do amor e da liberdade. E a liberdade tem muito a ver com isso, que a gente saber quem a gente é, fazer as nossas escolhas e nos alavancarmos em direção ao nosso mais alto, sem rastejar na terra, feito esse inseto que ele diz, grudado na nossa personalidade, achando que a vida é só isso. A nossa alma é algo lindo, é algo do divino, todos temos essa mesma alma, cada um no seu estágio de evolução, mas todos chegaremos juntos no alto, se Deus quiser, eu acredito nisso, e cada um tem que seguir o seu caminho, iluminando aqueles que estão abaixo, entre aspas, nesse abaixo, e sendo iluminados por aqueles que estão acima. Mas para isso a gente precisa estender as nossas mãos e irmos juntos. Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã entramos no capítulo que se chama O Ouvinte. Bye, bye. Muito obrigado. Lembra de curtir o vídeo. Se você gostou, mandar para pessoas. Ajudar o canal a crescer. Bye, bye.